Se a vossa não for respondida, depois podem falar com o Manel ainda amanhã, colocar nessa questão cara a cara. Cara, sim, olhos nos olhos. Manel, a primeira pergunta que temos hoje diz que falaste sobre a necessidade de seguirmos o modelo de Jesus, pregar amando. Normalmente pensamos que o amor se exprime nas boas obras, pelo que corremos o risco de pensar que pregar amando significa complementar a pregação com algum tipo de boa obra que seja relevante naquele contexto. Contudo, podes repetir outra vez, que a minha mente nem sequer estava aí. Então, Mais devagar, que aconteceu. O Manel falou da necessidade de seguirmos o modelo de Jesus, pregar amando. Normalmente pensamos que o amor se exprime nas boas obras, pelo que corremos o risco de pensar que pregar amando significa complementar a pregação com algum tipo de boa obra que seja relevante naquele contexto. Contudo, parece-me que a dica do Manel vai mais longe. O amor não se exprime na boa obra que se segue ou antecede a pregação. O amor manifesta-se na própria forma como se prega, no momento escolhido, na forma como se valoriza e se identifica com o contexto e as circunstâncias do outro, etc. É isto? É ainda mais do que isto? O que é que é de facto pregar amando? Começámos logo com uma pergunta bastante extensa. Se os outros forem assim, damos trabalhos, mas não são. Isto tem a ver, portanto, com o tema de sexta-feira. De facto, quando eu falei que parece que o que Cristo faz relativamente ao anúncio da palavra é amar no próprio momento em que está a pregar, eu não estou a dizer que é pregar e depois ir fazer coisas boas. Ajudar uma pessoa a atravessar a passadeira e pregar. Não é isso. É a própria utilização das palavras, a forma como se utilizam as palavras, preocupadas, primeiro que tudo, em partilha da autenticidade da pessoa que fala, e em segundo lugar, preocupada, e quando eu digo em segundo lugar não quer dizer que haja aqui uma precedência, é ao mesmo tempo, sim, simultâneo, preocupada em perceber que aquelas palavras dizem alguma coisa de facto ao contexto da pessoa que ouve. Isso em si é amar. Isso em si é amar. É amar através das escolhas das palavras que se dizem. É mais por aí. É mais por aí. Portanto, não é pregar... amar pregando não é... Eu estou a dizer amar pregando porque quando eu disse pregando, amando, alguns perguntaram amando de quem? Então agora estou a ver... O português entende estas coisas. O português entende estas coisas, então agora estou a ver se altero aqui a forma como formulo a coisa. Então, amar pregando. Espero que ninguém pergunte o quê. É isto. É as próprias palavras, percebendo que ao usar simplesmente fórmulas ou técnicas para contar o que é o Evangelho, que o Evangelho fez em mim e o que o Evangelho é para mim e o que o Evangelho pode ser para o outro, usar fórmulas e técnicas não é amar, mesmo naquelas palavras. É isso que eu estou a dizer. É o amor mesmo nas palavras, não é nas boas obras da ação, nas palavras. Ok, obrigado, Manel. A próxima pergunta tem ainda... Só para dizer, podia dizer, contextualizar é amar. O esforço de contextualização é amar. Podia ser uma forma de resumir isto. O esforço de contextualizar é amar. Também. Sim, obrigado. A próxima pergunta tem ainda a ver com isto, com a pregação que ama. A pergunta é: quais são as características da nossa era que podem tornar-se inimigas de uma pregação que ama? E depois a pessoa que escreve isto identifica, por exemplo, a virtualidade e a superficialidade das relações, também a pressa e o ritmo da vida cotidiana, mas haverá outras? Sim, em relação a esta pergunta, julgo que podemos esperar também, e será uma dica para amanhã, porque amanhã nós vamos tratar disto. E sim, de facto, há problemas na nossa cultura, lá está, mas vemos num certo contexto, que dificultam este amar que prega.
depois de pregar muito. Mas amanhã nós vamos ter mais oportunidade de tratarmos disso. Okay? Então a pessoa que fez essa pergunta fique só em stand-by até amanhã. Mas pode ir dormir. Sim, melhor, convém. Depois fica em stand-by. Convém. Sim. Esta pergunta leva-nos até ao tema do dia de hoje, que depois vai perpassar todas as perguntas que vamos fazer, curiosamente, ou não, mas é o tema que é mais prevalente nas perguntas. E a primeira diz, será que a pregação decorre, e decorre está aqui com letra maiúscula, será que a pregação decorre mesmo da manifestação das manifestações das evidências do reino? Acho que foi uma expressão que tu usaste. Eu sei que, eu admito, eu sei que a mensagem hoje de manhã ia ser complicado e vai continuar a ser. Mas se eu vos incomodei, já foi bom. Decorre parece uma palavra muito forte, de facto, mas eu gostava que quem tiver as vossas Bíblias convosco, eu também vou ler aqui. E recordo mais uma vez porque é que nós usamos a Bíblia, porque é a máquina do tempo, não é? Ou seja, nós podemos inventar uma religião para nós próprios, podemos fazê-lo, temos todo o direito de fazê-lo, não é? Mas se queremos ser discípulos de Jesus, o discípulo de Jesus tem que pelo menos ter a intencionalidade de querer ser como Cristo disse aos discípulos para serem, não é? Tem que ter pelo menos essa intencionalidade. Eu estou a dizer que tem que ter pelo menos essa intencionalidade, porque eu não estou a dizer que, por exemplo, no meu caso, que eu considero que tenha tudo aquilo que é necessário ter para um discípulo de Jesus, porque eu nem sei se tem tudo correto na minha mente e muito menos nas minhas ações. Mas pelo menos eu tenho que ter essa intencionalidade como considerado discípulo de Jesus. A intencionalidade, lá está. Então nós usamos a Bíblia como forma de perceber se há alguma correlação entre a minha intencionalidade e aquilo que lá está. Então, em João 17, portanto, a oração de Jesus. Em João 17, os versículos, julgo 20 e 21, exatamente, os versículos 20 e 21. Novamente eu vou ler da tradução português para todos, porque é um português mais parecido com o português que nós usamos hoje. Diz o seguinte, 21. Não te peço apenas por eles, mas também, portanto, Jesus Cristo está a falar com o Pai e diz, não te peço apenas por eles, portanto, o Pai é Deus. Não te peço apenas por eles, mas também por aqueles que crerem em mim por meio da sua pregação. Reparem, não te peço apenas por eles, mas também por aqueles que crerem em mim por meio da sua pregação, dos discípulos, da pregação dos discípulos. E depois a seguir diz no 21. E para que todos sejam um. Pai, que eles estejam tão unidos a nós, como tu estás a mim e eu a ti. Desta maneira, o mundo há de acreditar que tu me enviaste. Cristo está a dizer que a eficácia da pregação depende da manifestação de uma das evidências do reino, que é a unidade. Se vocês não gostam disto, olha. Não sei o que estou a dizer. Está a dizer claramente. A pregação que os discípulos vão ter vai depender pelo menos de uma manifestação do que o reino está ali, que é a unidade. É isto. Ok, obrigado. Mas eu sei que a palavra decorre é muito forte. Se calhar poderia usar uma palavra simultaneidade. Se calhar seria... Porque a palavra decorrer é como se houvesse o momento 1 e depois o momento 2, não é? Ou seja, primeiro há a manifestação das evidências do reino e depois há a pregação. Eu percebo, mas o que Cristo, pelo menos aqui, o que está a dizer é, se elas não estiverem em simultâneo, as coisas não funcionam. Pelo menos na respeito da unidade, que já é uma das manifestações do reino. Obrigado. Próxima pergunta. A manifestação das evidências do reino devem ser vista como isco, anzol ou uma cana de pesca? Ou será melhor escolhermos outra metáfora? Depende, lá está. Como eu não tenho o contexto da vossa pergunta, estou a tentar perceber exatamente o que vai na vossa mente a partir das palavras que vocês ali colocaram, não é? Assim, eu não veria como nem isco nem anzol. Qual é a outra?
Cana de pesca. Nem cana de pesca. Obviamente isto vai ter a ver um bocadinho com a mensagem da manhã. A manifestação das evidências do reino não é ou manifestar as evidências do reino não é uma técnica para alcançar outros. É algo que decorre da natureza do discipulado. Assim como supostamente devia ser a pregação da mensagem. É algo que decorre da natureza do discipulado. Não é uma técnica. Portanto, se não é uma técnica, não é um anzol. Não é, é simplesmente o outro lado da moeda. Não é? Uma moeda não existe em dois lados. Portanto, um lado não lá está para que o outro lado exista. Não, é moeda. É assim que é moeda. Então, a missão implica estas duas. Implica um binómio. Mensagem, mas também manifestação das evidências do reino. A manifestação através de nós. Nós somos o veículo de Deus. Nós somos o veículo de Deus. Que é um grande mistério, não é? Eu nunca mais me esqueci desde que li o Filipenses, e talvez o autor mais ou menos vosso conhecido, diz que o maior mistério para ele não é o problema do mal, o facto de existir mal no mundo, mas é o facto de Cristo ter ascendido ao céu e ter-nos deixado a nós para o representar. E eu concordo. Mas é verdade que existe. E este é que é um grande mistério. Eu não faria isto se fosse Deus. Mas, agora, portanto, não é anzol, é decorre. Mais uma vez, eu julgo que amanhã conseguirei explicar melhor essa questão. Okay. Quando falarmos da natureza por trás da missão. Então seguimos para a próxima pergunta, que são duas perguntas que vamos responder juntas, mas têm a ver mais ou menos com a mesma coisa, e dizem assim: a primeira, tal como Jesus, devemos anunciar o Evangelho tendo em conta o contexto do outro. Isso torna-se fácil quando há um relacionamento. Mas como fazer isso quando nos cruzamos com alguém na fila do supermercado? Podes repetir novamente? Posso. Tudo de início? Por favor. Tal como Jesus, devemos anunciar o Evangelho tendo em conta o contexto do outro. Isso torna-se fácil quando há um relacionamento. Mas como fazer isso quando nos cruzamos com alguém na fila do supermercado ou na paragem da caminhoneta, quando não conhecemos o contexto da pessoa? Esta é a primeira pergunta. E a segunda, que tem a ver com esta, diz: é mais difícil evangelizar com quem não tem uma relação próxima. Ainda assim, hoje ouvi que os arautos eram mensageiros públicos do reino. Isto significa que tenho, ou devo, anunciar o reino de Deus a todos os que conheço? Tenho essa obrigação? Ponto de interrogação. Ou, num sentido mais prático, basta afirmar que sou cristã e esperar que a pessoa ganhe curiosidade para me perguntar? Pois, eu percebo a questão. Como respondê-la? Como respondê-la a partir, não é que eu seja o poço da sabedoria, não é nada disso. Como respondê-la a partir daquilo que é a lógica da mensagem que vocês ouviram sexta-feira e sabem. Portanto, eu estou a tentar relacionar as perguntas àquilo que foi a lógica que vos foi trazida. Se na cultura onde vocês estão for normal falar da religião na fila do supermercado, então haverá com certeza a oportunidade e a naturalidade disso surgir. Se não é normal falar de religião na fila do supermercado, não sei se seria adequado. E quando eu digo adequado, eu sei que Paulo falou de que pregar a tempo e fora de tempo. Mas deixa eu só esclarecer aqui o seguinte. Jesus Cristo disse que muitas pessoas iam reagir mal à mensagem do Evangelho, certo? Todavia, as pessoas muitas vezes não reagem mal à mensagem do Evangelho, reagem mal ao modo como o Evangelho está a ser transmitido. O modo é tão esquisito que a reação das pessoas nem sequer é a mensagem do Evangelho, nem sequer ouviram a mensagem. As pessoas estão a reagir ao modo, porque é descontextualizado, não tem pés na cabeça. Então as pessoas reagem ao modo. E a reação de que isto não quer nada com isto, não quero nada com isto com o Evangelho, talvez sequer chegar a ouvir. É com o modo. Portanto, eu percebo a pergunta,
Mas, reparem uma coisa, de certa forma, todo o modus operandi de Deus parece indicar que o que Ele quer é um relacionamento. O que Ele quer é um relacionamento. Senão Ele nem sequer teria encarnado e esperado 30 anos para começar o seu ministério. Eu, se fosse Deus, mais uma vez, não faria isso. O que é que eu faria? Apareceria um homem, assim, tipo Dom Sebastião, lá vindo de um cavalo branco, assim, num dia de nevoeiro, não é? Já adulto, com 30 anos, e começaria a pregar. Eu nunca encarnaria num bebê, a ser cuidado de tal, e esperar 30 anos. Eu se fosse, não faria isso. Não é? Parece um processo moroso, muito sutil, secreto, quase. O que Deus fez foi relacionar-se com o mundo todo, desde raiz, desde bebê. Então, o que Deus quer é relacionamento. Aliás, concordarão comigo, uma grande diferença entre uma religião vazia e uma religião menos vazia, ou uma religião que seja mais autêntica, é exatamente o relacionamento. Ou não é? Uma relação, uma religião que não seja relação com rituais, mas seja uma autenticidade da relação com uma pessoa, que é Cristo. Não é? Então, tudo a nossa fé tem a ver com relacionamento. Eu percebo que estou a querer dizer que então uma pessoa, por exemplo, não pode distribuir um folheto com a mensagem do Evangelho. É isso? Não, não é isso. Mas se calhar devemos baixar o nível de expectativas relativamente aos modos como nós usamos. Não é? E um folheto não tem relação nenhuma. Então há que ter a expectativa correspondente àquele modo. E vamos ser sinceros. Se não for a partir da relação, não há qualquer possibilidade de contextualização. A não ser que, e agora calma, há sempre uma possibilidade de contextualização. Qual é? A pessoa é portuguesa? A pessoa vive num determinado bairro? Então, faz a contextualização básica. Por exemplo, eu estou aqui a comunicar convosco. Uma das regras básicas de qualquer tipo de comunicação para o auditório é perceber quem é o seu auditório. Vocês são estudantes universitários. Perceber quem é o auditório. Mas eu não vos conheço. Eu não conheço cada um de vocês. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que é possível a comunicação? É. Mas a minha expectativa é muito menor relativamente à eficácia da minha comunicação, curiosamente, do que se eu estivesse a falar com vocês pessoalmente e os conhecesse melhor. Aliás, se vocês lerem alguns manuais de comunicação, vocês vão perceber isto. É a distância entre eficácia. Quanto maior é o número de ouvintes, menor a eficácia da comunicação. Porque é inevitável. Então, há que entender isto e perceber. Portanto, não estamos a dizer que a pessoa não pode falar. E já agora a segunda pergunta, podes só repetir? A segunda pergunta era mais ou menos ser mais fácil evangelizar onde tem uma relação. Portanto, tem que falar mesmo para quem não se relaciona. Eu diria que não. Eu diria que não. Mas também, eu diria que não, quer dizer, nem não, nem sim. Depende do contexto, depende da situação, depende depende do que surgir. Há vários tipos de comunicação para vários momentos, para vários auditórios. Agora, temos de ser honestos, tanto com aquilo que as Escrituras nos dizem, como com a ciência da comunicação, que é na relação do a um, ou pelo menos do conhecimento continuado que a comunicação é mais eficaz. Quando eu estou a falar de eficácia, mais uma vez, não estou a falar de técnica, porque lembrem-se da mensagem de sexta-feira. O que se pretende é exatamente que a mensagem surja a partir de um contexto de humanização. Vocês têm que tornar o Evangelho humanizado. Como? Abandonando, se calhar, um bocadinho a técnica e partindo mais do vosso âmbito, do meu âmbito, não é? Cada um de nós. Mas pronto, sim, espero ter respondido. Isto foi um ninho, não é? Mas acho que a resposta é um ninho mesmo. Obrigado. A próxima pergunta diz-nos: a palavra é importante, mas será que falarmos ou verbalizarmos o Evangelho é tão importante como o exemplo que damos aos outros? Eu entendi, mas mesmo assim, vou pedir-te novamente. Sim, quem escreve diz: a palavra é importante, é uma afirmação, e depois pergunta: mas será que falarmos ou verbalizarmos o Evangelho é tão importante como o exemplo que damos aos outros? Eu diria que sim. Que é. É tão importante. Ou seja, não há uma coisa mais importante do que outra. Eu acho que esse é um dos problemas que nós temos no nosso meio. Isso é a minha opinião. Parece que há um setor, quer
quer que uma coisa seja mais importante que outra, e o outro setor quer que a oposta seja mais importante que a outra. E eu diria que as duas são, de facto, fundamentais. As duas são fundamentais. Este é o problema das bipolarizações. E, então, a minha resposta é as duas são, de facto, muito importantes. Eu gostava só, por exemplo, para quem está familiarizado, eu sou professor de apologética, que é uma disciplina teórica, e o mandamento apologético, não sei se vocês sabem, está um deles, há vários, mas aquele, o mais conhecido, está em 1 de Pedro. E então, vocês podem abrir 1 Pedro 2,15. 1 Pedro 2,15. E em 1 Pedro 2,15 é curioso, só muito rapidamente para tentar convencer que as duas coisas são importantes e ao mesmo nível. As duas coisas são importantes e ao mesmo nível. É o seguinte: 1 Pedro 3,15, desculpem lá. Não, desculpa. É 2,15. Pois. Eu estava em 2 de Pedro. Estava aqui um, estava ali outro. Sei que não está bem contado. Então, e diz o seguinte, na segunda parte do versículo: estejam sempre preparados para responder a todos os que os interrogarem acerca da esperança que têm. Estejam sempre preparados para responder a todos os que os interrogarem acerca da esperança que têm. A palavra aqui, que está traduzida por resposta, por responder, é uma palavra muito forte, é logos. O Pedro, o pescador, não está a dizer estejam preparados para dar o vosso testemunho, estejam preparados para dar uma breve descrição do Evangelho. Não foi essa a palavra grega que lá está, é logos, isto é, estejam preparados para explicar as razões, se usar esta palavra vocês vão reagir mal, mas as razões racionais ou objetivas, pronto, que é para não reagir tão mal, as razões objetivas pelas quais vocês acreditam que a fé cristã é verdadeira. Estejam preparados para isso, porque a palavra é logos. Mas, portanto, isto aqui parece uma coisa muito teórica, não é? Todavia, se nós lemos o contexto da passagem, nós vamos descobrir uma coisa. Leiam mais à frente. Mas façam com gentileza e respeito, tendo a consciência tranquila. Desse modo serão confundidos os que dizem mal do vosso procedimento, segundo a fé em Cristo. Mesmo naquilo em que vos acusarem. É melhor sofrer por fazer o bem, se tal for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. O contexto geral em que surge o mandamento apologético, muitas vezes é encarado de forma teórica, na mente de Pedro tem a ver com uma questão prática de testemunho. E diz que, no meio disto tudo, estar preparados para dar a resposta, façam também, cuidado com o vosso comportamento, porque o vosso comportamento tem que se coadunar com aquilo que dizem. Porque senão o testemunho, a resposta teórica que vocês dão não vai ter validade nenhuma. Reparem como, também aqui, isto é uma coisa que não é muito falada muitas vezes quando se fala de apologética, também aqui, a proclamação teórica e a manifestação das evidências do reino estão as duas juntas. Portanto, sim, não há uma coisa superior a outra, as duas coisas têm que estar juntas. Eu se tivesse agora a dar exemplos do resto das escrituras, nunca mais saía daqui. Isto é mais um exemplo. Sim, obrigado, Manuel. Vamos ter mais 2 blocos de perguntas, pelo menos. Estas são 3 perguntas que respondemos conjuntamente. E a primeira diz o seguinte: porquê é que acha que há menos manifestações do reino na Europa? A segunda questão deste mesmo tema diz o seguinte: disseste, portanto, uns tratam-te por você, outros por tu. Podem tratar-te por tu, não há problema. Disseste que a Igreja na Europa está mais adormecida do que outros sítios, porque existe uma pregação mais teórica. Mas não será antes por estarmos aqui, na Europa, mais secularizados e por isso temos igrejas mais liberais e por isso mais adormecidas? Essa é a segunda pergunta, e temos ainda mais uma, com uma caligrafia que não é muito minha amiga, mas vou tentar.
Contrariamente à época em que Jesus viveu, atualmente os milagres são olhados com ceticismo e não espanto e maravilha. Para além disso, a ação social já não é exclusivo da Igreja. Como podemos então manifestar evidências do reino como sendo do reino? Posso ficar com as... Podes. Portanto, exato. Eu não acho que haja menos manifestações do reino na Europa. Deus está a agir na Europa como está a agir em qualquer outro continente. O problema, se calhar, está na pergunta que foi colocada aqui, que é... Não. É esta aqui. O problema, se calhar, está no facto de a ação social já não é exclusivo da Igreja. Então vou tentar explicar esta questão. E dizer que, esclarecer aqui esta pergunta, que eu não disse de facto bem que a Igreja está mais adormecida do que noutros sítios, ou noutros continentes, porque existe uma pregação mais teórica. Cuidado, não foi isso que eu disse. Bem, não, então se disse, não me expliquei bem, de facto. Estão a tentar confirmar. Não acredito! É bem feito. Tu nem se habituar às novas técnicas. Gostei da atitude. Essa atitude de GB11. Muito bem. Ok. Ora, não é que a Igreja na Europa esteja mais adormecida porque pregamos o Evangelho teórico. Não é isso. A questão é, precisamente, por causa do movimento secularista ser bem mais forte na Europa, aliás, eu acho que ele quase não tem força noutras partes do continente, portanto, por causa do secularismo estar enraizado na Europa, é que de certeza uma pregação teórica, na minha opinião, não vai funcionar. É mais isto. Não é? A Europa está como está porque temos uma pregação teórica. Não. Estou a dizer, eu acredito mesmo que o que acontece na Europa é que houve uma narrativa secularista que vingou, não é? Foi-nos contada uma série também de aldrabices na escola relativamente ao iluminismo, relativamente por exemplo, à oposição entre ciência e fé, aldrabices estas que nós próprios cristãos acreditamos, não é? Uma mentira repetida várias vezes torna-se verdade, não é? E também temos de ter cuidado com isso, porque quer dizer que nós também podemos fazer isso para nós próprios. Não são só os outros que caem nesta armadilha, nós também temos que cair nesta armadilha. Todos nós estamos no mesmo lado, portanto, analisar sempre. Mas, por causa de tudo isto, de facto o secularismo penetrou na Europa com uma imagem no outro continente, e outras razões, há muitas razões, e, claro, então é por causa da situação em que estamos, que não foi provocada por uma pregação teórica, não, por causa da situação em que estamos, é que eu estou a dizer que uma pregação meramente teórica, que não é acompanhada pela manifestação das evidências do reino, vai ser estéril. Não vai ser eficaz. Okay? Portanto, não é que a causa seja a pregação teórica, não. Já estamos nesta situação e por causa dessa situação não... então aí é que temos mesmo que associar a mensagem à administração das evidências do reino. E portanto não acho que é por causa de termos igrejas mais liberais. O facto de termos igrejas mais liberais é como o próprio autor da pergunta diz, e muito bem, é por causa da secularização da Europa. Sim, sem dúvida, por causa disso. Então, mas agora vamos responder a esta questão aqui. Porque é que há menos manifestações do reino na Europa, e esta questão é muito bem colocada. A ação social já não é exclusiva da Igreja. Eu acho que este, sinceramente, é um dos grandes problemas práticos de toda a vivência cristã na Europa. Este é um dos grandes problemas práticos, que é também um problema político. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer uma coisa que não tive a oportunidade, e depois na conversa com um de vocês, hoje, percebi que faltava esse aspecto na mensagem que vos foi transmitida de manhã. Quando se fala em manifestação das evidências do reino, vocês imediatamente foram a pensar em ação social. Curioso. É verdade que eu usei também essa expressão, mas usei só uma ou outra vez. Podem confirmar. E devem. Mas não foi a ênfase que eu dei. Mas eu percebo que é que vocês pensaram nisso. Mas cuidado,
que por manifestação das evidências do reino pode não ser a ação social. Porque a ação social é uma coisa aplaudida pela sociedade. Mas muitas das coisas que Cristo fez, que foi manifestar as evidências do reino, trouxe conflito à sociedade. E nós cristãos somos chamados a fazer isso. Por exemplo, a questão dos refugiados. É verdade que por uma ala da esquerda, sem dúvida, que vocês seriam apologistas aos refugiados, mas agora claramente há aqui uma ala da direita que se vocês dissessem assim, não, eu sei que isto pode trazer problemas sociais e convulsões sociais, mas eu, enquanto cristão, vou apoiar a vinda dos refugiados para cá. Pelo menos contem com a resistência de uma ala política. Portanto, em toda a manifestação das evidências do reino é consensual. Não é por natureza. Não é por natureza. Novamente, Jesus Cristo insistia em curar ao sábado. Jesus Cristo a falar com a mulher samaritana. Era samaritana e era mulher. Está lá registado no próprio texto, João 4, que os próprios discípulos acharam aquilo esquisito. Culturalmente aquilo não combinava. Portanto, cuidado em associar logo direto manifestações das evidências do reino com a ação social, porque às vezes isto não será aplaudido. E a ajuda social é algo que já é consensual da nossa cultura. Mas digamos que a ação social está contida dentro do bolo das manifestações das evidências do reino, porque é também. E graças a Deus, ainda bem que a nossa cultura assumiu alguns valores cristãos. Ainda bem. Ainda bem que já não é exclusivo da igreja. Ainda bem. Ainda bem. Mas quer isto dizer que a nossa tarefa agora está mais dificultada? Ainda bem também. Porque eu acho que andámos adormecidos muito tempo. E continuamos adormecidos. Eu estou a falar de mim, eu não estou a falar de vocês, não vos conheço. Estou a falar de mim. Não vos conheço, ou seja... Quando vocês acham que na igreja primitiva, volto a dar aquele exemplo, quando o senhor do escravo, o dono do escravo, se sentava ao lado e não podia ter um lugar de honra na comunidade, muitas vezes que era secreta, reunião-se lá secretamente, e estava sentado ao lado de um escravo, vocês acham que isto era confortável para o senhor do escravo? Isto não era confortável. Quando eu digo que somos chamados a manifestar as evidências do reino, estou a falar de coisas que não são confortáveis. Que não são confortáveis. Que provavelmente nós não vamos receber aplauso. Quem é que são as pessoas mais excluídas e mais desprezadas da vossa faculdade? E se calhar vocês dizem, estas pessoas vão ser ajudadas. Mas são daquelas que vocês fizerem isso, ou qualquer situação, em que as pessoas dizem, está a perder tempo. Não é? Isso é que nós somos chamados a fazer. Porque, novamente, o Evangelho, como Cristo respondeu a João, o Evangelho é pregado aos pobres, e os pobres recebem o Evangelho. Tiago diz a mesma coisa, na carta de Tiago, que há uma prioridade do Evangelho para os pobres. Não é por acaso. Não é por acaso. Não é porque os pobres são melhores pessoas ou têm maior capacidade de compreender o Evangelho, sofrem tanto, não têm maior capacidade de compreender o Evangelho. Não. É o que isso significa quanto valor do reino. O McLuhan dizia, to me this the message. Só pelo facto da prioridade de ser para os mais fracos, e para os mais fracos é ser pregado o Evangelho, isso em si já é uma mensagem. E é uma mensagem também para os mais fortes. Em si, é como se a pregação e o modo da pregação em si já inclui-se uma mensagem ali escondida. Então, isto não é trabalho social, porque se cá temos de estar atentos o que é que ninguém quer fazer. O que é que ninguém quer fazer? Mas que é necessário fazer. Mas que é necessário fazer. E não recebemos lá a palmadinha nas costas. E se calhar nem nós queremos fazer. E temos de estar atentos. E para estar atentos, embrenharmos mesmo no Evangelho para perceber que às vezes nós vemos o mundo também com os olhos da nossa própria cultura. E não percebemos que alguma coisa devia ser feita, mas ninguém está a fazer. Não. Mas atenção, não quer isto dizer que também o trabalho social não esteja incluído dentro do pacote das manifestações das evidências do reino. Também está. E associadas a quem está a fazer coisas boas e que não é cristão, mas... E estão a fazer coisas boas, nos juntemos eles para fazer coisas boas também. Que são precisas, não é porque são boas, é porque são precisas, o mundo precisa dela. Porque o mundo está quebrado e o mundo precisa de ser restaurado também. Não somos nós que vamos restaurar, mas não podemos ficar braços cruzados. Curiosamente, a nível da proteção ambiental, por causa de algumas teologias escatológicas do fim do mundo, portanto, isto vai tudo para queimar no final, etc. Até pode ser. Mas eu vou pegar fogo. Eu também vou fazer parte de pagar fogo também. Isto vai tudo arder, então vai deixar arder e eu ajudo. Não pode ser, não é? Nós temos que, mesmo que isso seja verdade, nós temos que fazer exatamente o oposto.
A nossa esperança não está no resultado da nossa ação. A nossa esperança não está no resultado da nossa ação. A nossa esperança está a nossa certeza da ação está no facto de sabermos que aquilo tem de ser feito. Isto é espetacular. Não é eu faço porque vou ter bons resultados. Não, eu faço porque tem de ser feito. Faço porque tem de ser feito. É completamente diferente da lógica da nossa cultura. Mas ao mesmo tempo falaremos disso. Portanto, eu acho que está obviamente mais ou menos. Isto é o mais ou menos. Ok, temos a última pergunta então, que diz, mas é para dizer simpaticamente: olá, Manuel. Fora para cá. É essa. Depois de dizer olá, Manuel, continua e diz: obrigada pela exposição sobre as manifestações das evidências do reino. Enquanto falavas sobre isto hoje de manhã, fiquei com uma dúvida. Quando afirmas que a cura é o tema central dos textos que vimos, a razão para isso não se poderia aprender com o facto de, nessa altura, os discípulos ainda não saberem tudo acerca do Evangelho? Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado, e muitas vezes até dizia aos discípulos para não dizerem nada, e por isso seria lógico a ênfase ser mais nos milagres e não na proclamação. Parece-me que depois da ressurreição, aquilo que Jesus afirma nos Evangelhos dá mais destaque à proclamação e ao ensino e aos milagres. E os milagres parecem ser apenas para confirmar esse ensino. E depois há uma passagem que aqui está citada de Marcos 16, 20. Marcos 16, 20. Este tema aqui é um tema complexo. Eu estava a ver se isto não surgia. Mas surgiu. E na honestidade que tem de haver no GBU, isto é chato. Vamos ter que abordar isto. Ora, eu percebo a pergunta. Parece que há alguns momentos, por exemplo, o facto do livro de Atos, ali a meio, parece que não dá ênfase, quando fala do ministério do apóstolo Paulo, parece que não dá ênfase a esta simultaneidade entre pregação do Evangelho, não é? Anúncio do Evangelho, e manifestação das evidências do reino. Milagres, expulsão de demónios, por aí fora. Com aquilo que claramente Cristo queria significar com a expulsão de demónios e cura de enfermos. Aquilo que nós vimos hoje. É verdade, mas isto tem a ver com teologia prática, isto é, como é que se deve fazer teologia? Ou seja, como é que se deve entrar nesta máquina do tempo? Quando aparecem sinais muito claros, e mais do que sinais, quando aparecem textos que dizem uma coisa direta e é repetida várias vezes em alguns textos, nomeadamente esta simultaneidade entre pregação e manifestação das evidências do reino, para nós contrariarmos isto, temos de ter também textos muito claros que digam: olha, que há aqui uma outra forma de ver a coisa. Tem que ser textos muito claros. Não pode ser apenas uma impressão. Será que? Entendem? Eu percebo, porque há muita da forma que às vezes nós fazemos teologia, mas se damos aqui coisa e tal. Eu percebo isso. E até poderia ser. Mas como há uma outra parte dos textos que é muito clara na ideia que é apresentada, então para nós dizermos, bem, é assim, mas se calhar depois da ressurreição de Cristo isto mudou, então mostrem uns textos muito claros disso. Entende? Porque senão nós temos dois pesos e duas medidas. Temos uma parte desta máquina do tempo que é muito clara relativamente a uma parte, e depois há outra parte que é assim mais nebulosa, e escolhemos a parte nebulosa em detrimento da parte que é clara. Então, cuidado com esta forma de fazer teologia. E acho que a minha forma de colocar isto também está a ser um bocado nebulosa. Não sei, talvez não. E um dos exemplos, e eu percebo também uma das críticas que se poderia fazer a isto, que eu disse hoje de manhã, é claramente o texto de Marcos 20, que está aqui na pergunta.
Não sei se vocês repararam que eu falei ao início e depois nunca mais falei dele. Não sei se vocês estão recordados. Podem confirmar. Eu falei que a grande comissão também estava em Marcos, mas depois aquilo eclipsou-se. Não foi esquecimento, foi eu que não quis falar mais sobre o assunto. E... Estou a ser sincero convosco. Porquê? Porque há uma grande diferença entre a grande comissão de Mateus 20, 28 e de Marcos 16. Em Mateus 28, a grande comissão diz: ide por todo o mundo, portanto vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Podem ler na tradução da Feira de Almeida, porque é a tradução que entre nós somos mais habituados. Não muda nada. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai. Ou seja, são várias formas de poder traduzir isto. Ensinar e fazer discípulos. Não é? Ora, o problema é que na grande comissão de Mateus 28, nós ficamos sem saber o que é que o discípulo deve fazer. Porque dizer fazer discípulos, mas por este texto aqui, nós não conseguimos saber o que é que o discípulo faz. Por isso é que eu vos disse que a grande comissão em Mateus está dependente da missão dos 12. Porque nós só sabemos o que é que o discípulo faz se formos à missão dos 12 e percebemos o que é que Jesus Cristo mandou os discípulos fazerem. Mas depois, na grande comissão de Marcos, está lá, aqui, que nesta pergunta é citada, diz: saindo dali foram pregar a boa nova por toda a parte. Saindo dali foram pregar a boa nova por toda a parte. E a pessoa até podia ter citado o versículo 15. E em seguida mandou: vão por todo o mundo e preguem a boa nova do Evangelho. Ou seja, já um bocadinho mais específico, não é? Já não é só fazer discípulos. Aqui já diz exatamente que é para pregar. Qual é o problema? E o problema é que se vocês abrirem uma Bíblia de estudo, já desde a década de 90 ou desde a década de 80, vão perceber que o final do Evangelho de Marcos não deve servir para fazer teologia. Porquê? Não está nos originais. Isso, pronto, era um assunto que eu já sei que isto traz aqui um série de problemas. Vocês vivem uma época fantástica. Eu vivo uma época fantástica. Os académicos chegaram à conclusão que, quando eu estou a falar dos académicos, estou a falar até de não cristãos, chegaram à conclusão que hoje em dia as Bíblias são compradas, o Novo Testamento, agora vamos falar exatamente das porcentagens em relação ao Novo Testamento. O Novo Testamento que é comprado nas livrarias tem cerca de 98% das palavras que provavelmente correspondiam aos originais escritos. Isto é do consenso muito, não é alargado, é muito alargado dos especialistas na área. E muitos deles não são cristãos. Muitos deles não são cristãos. Quer dizer que ainda há ali uma dúvida de 1 ou 2% sobre que palavras é que deviam lá estar exatamente. Porquê? Porque os manuscritos que são utilizados, os manuscritos antigos que são utilizados para termos as Bíblias que temos agora aqui, que são vastos. Não é? A Bíblia é o livro mais bem documentado, o livro clássico mais bem documentado que existe da história. Quando se diz mais bem documentado, não é passa aos outros ali com uma ligeira porcentagem, não é. É de outro campeonato. É? E, portanto, os manuscritos, os milhares de manuscritos existentes, portanto, 50% apresentam uma palavrita numa certa parte e os outros 50% apresentam outra palavra. Então ainda há dúvidas, relativamente a 1 ou 2%, de qual seria a palavra exata a aparecer no Novo Testamento. Mas é só 1 ou 2%. Se isto vos choque, para mim isto é fantástico. Isto é fantástico. Quer dizer que em cerca de 98% há consciência de especialistas que a Bíblia, o Novo Testamento que vocês compram das livrarias, vocês estão a usar aquilo que os autores originais escreveram. Uau, até queima a mão. Agora, quer isto dizer que a revolução arqueológica que foi feita no final do século XVIII e no início do século XX também vieram revelar que houve ali mudanças nos textos. Só que, qual é a maravilha disto tudo? Como é que nós sabemos que houve mudança? Porque agora já sabemos como corrigir. Se não sabias escrever. Não é? Agora sabemos como corrigir. E o final do Evangelho de Marcos, que vai do capítulo 16, versículo 9
até ao 20, não estava e não está nos manuscritos mais antigos. Portanto, cuidado, não usem isso para fazer teologia. E reparem como é que esse final alterou a nossa percepção da grande comissão. Porque as pessoas liam em Mateus, que na grande comissão diz isso, fazer discípulos. Portanto, era isto que Cristo supostamente disse aos discípulos. Mas depois, como em Marcos estava lá, pregar o Evangelho, as pessoas assim que se falava em grande comissão pensavam logo em pregar. Mas é pregar o Evangelho. Nada disso. Nada disso. Se isto vos traz confusão, ainda bem que são jovens para poderem começar a pesquisar este assunto. E agora, sem brincadeiras, vocês vivem em era de internet, a informação está toda disponível. Vocês vivem uma geração em que não dá não saber estes assuntos. Ainda mais jovens universitários. É sério, não esqueçam. Não dá. Sabem que numa estatística feita nos Estados Unidos da América, os ateus, uma certa porcentagem de ateus sabia mais da Bíblia do que os cristãos. Também, lá está, Estados Unidos da América, há muito cristianismo nominal, só é cristã porque os pais são cristãos e porque é cristão e porque não é. E o cristianismo nominal é um problema. É no catolicismo e é no evangelicalismo, é no protestantismo. O cristianismo nominal é um problema. Mas vocês vivem uma era em que têm mesmo de saber o que lá está. As vossas Bíblias não têm chavetazitas nesses textos. Todas as vezes que encontrarem chavetas retas, não é, nos textos da Bíblia, quer dizer que esses textos não estão na maioria dos manuscritos antigos. Aliás, na maior parte eles nem sequer estão nos manuscritos antigos. Já agora o outro texto, já que é para a desgraça. Já que é para a desgraça. O outro texto é aquela história que nós gostamos tanto, que é a da história da mulher adulta, de João 8. Ela também não estava nos originais. E nós gostamos tanto daquela história. Na maior parte dos manuscritos antigos, ela aparece escrita nas margens e depois foi incluída. Não quer dizer que aquilo não se tenha passado com Jesus Cristo. Ou seja, não quer dizer que aquela história não tenha sido a preservação de uma tradição oral, não é? Houve uma tradição oral passada, que foi mantida e depois foi incluída nas margens. Mas há uma coisa que sabemos. O primeiro Evangelho de João escrito não aqui. E agora, mas deixem-me também dizer o seguinte: se algum de vocês pensar assim, pronto, então não vale a pena ser cristão, porque isto então, já era formulado, este jogo. Então não sabemos, não podemos ter certeza que lá está. Volto a repetir o que disse ao início. Isso é que eu comecei por aí. Se algum de vocês disser isso, está a ser intelectualmente desonesto. Se algum de vocês usar esta informação para dizer, então não dá para saber, não dá para ter certeza relativamente o que é que a Bíblia tinha nos originais ou não, vocês estão a ser intelectualmente desonestos. Porque neste momento há um consenso entre especialistas cristãos e não cristãos, de 98% do Novo Testamento é o que corresponde aos originais. Porquê? Porque à medida que vão sendo descobertos ainda há pouco tempo, há 2 anos, foi descoberto um novo manuscrito antigo, provavelmente é o manuscrito mais antigo do Evangelho de Marcos. À medida que vão sendo descobertos novos manuscritos mais antigos, já há muito tempo que se confirma exatamente que o texto que vocês têm agora nas mãos é o texto que aparece nos manuscritos mais antigos. Portanto, é uma questão de honestidade intelectual. É uma questão de fé. Não, só uma questão, em relação a esse texto que estás a dizer que não está nos mais antigos, ele aparece depois nos manuscritos menos antigos por alguma razão. Ou mais antigos. Desculpa, mais antigos. Ou seja, porque Marcos interrompe ali, não é? Sim, exatamente, pois. Porquê é que ele aparece? É isso? É estranho porque Marcos parece que termina no versículo 9, que é um versículo, se vocês lerem, é um versículo meio estranho, não é? Então, pede mesmo ali uma conclusão. Então não há respostas a isso. Será que o autor do Evangelho de Marcos teve um ataque de coração, morreu de repente e não conseguiu concluir? Não, quer dizer, tudo. As pessoas morrem. As pessoas morrem, quer dizer. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Será que. Quer dizer, não se consegue saber. E então a tendência foi o quê? Já no século II foi então dar-lhe o final. Estava eu a pediu, não é? Era fácil, bastava ver os outros evangelhos. Eles fazem uma espécie de resumo, não é? Fazem um resumo do. Tu podes falar. Não é para eu falar. Ok, e isto é chato terminar o dia assim. Eu não quero, por favor, e isto é mesmo uma oração da minha parte, não se desfoquem do principal.
Mas também vamos ser sinceros, enquanto estudantes universitários, se alguns destes assuntos vos faz confusão, use essa confusão para a pesquisa. Não é para enterrar a cabeça debaixo da areia. Use essa confusão para a pesquisa. Se vocês acreditam que Cristo é a verdade, então não tenham medo. Vão pesquisar. Porque a verdade então há de surgir. Se vocês têm medo, então no fundo não acreditam bem que Cristo é a verdade. E estão ali na dúvida. E têm medo do que a pesquisa vos pode trazer. É verdade. Vamos só longe. Ok, muito obrigado, Manel, e obrigado também a vocês que permaneceram aqui para Já acabou nos ouvir. o tempo. Já. Acabou o tempo. Desculpem àqueles que eu não consegui e não houve tempo para responder. E eu de facto demorei muito aqui nesta última pergunta. E obrigado também a todos vocês que escreveram perguntas. E se amanhã continuarem com perguntas, já não vai haver caixinha, mas podem falar com o Manel, ou então no final depois o Manel pode dar-vos o e-mail deles, ao topo tem trabalhos, ou alguma coisa assim do género, e para eventualmente vos responder. Mas não deixem essas questões soltas enquanto têm possibilidade de falar com o Manel e pesquisem também. Então é um incentivo também de hoje. E obrigado mais uma vez, Manel, pela tua disponibilidade. Posso dizer só mais uma coisa? É muito provável que alguns de vocês saiam daqui com uma sensação de frustração porque ou a vossa pergunta não foi lida, ou foi lida e eu interpretei-a mal. Porque reparem, eu recebo a pergunta sem contexto. E vocês também, imagino, escreveram aquilo assim, não estou a dizer à pressa, mas ao contexto do próprio EBU, do próprio retiro, que indica que as coisas têm que ser feitas assim rápidas. Então, se vocês sentiram isso, tentem ainda falar comigo. Vocês sentiram mesmo, mas não é por favor, não é daquele género, foi o 0,1% ao lado. Não, é daqueles, foi mesmo, não foi nada disso que eu quis dizer. Não foi nada disso que eu quis perguntar, então venham falar. Está bom? Por favor? Então vamos ver, porque eu não gostaria que vocês ficassem com essa sensação. Muito obrigado. Obrigado a todos e provavelmente ainda há pão da noite, já não deve estar tão fresquinho, mas se correrem ainda apanham algo fresco. Portanto, até amanhã.